E já faz alguns dias que Deus tem me falado sobre ter um coração puro, né? Sobre a pureza do coração. Como a gente atende muitas pessoas e a gente escuta muita coisa e resolve muito conflito, muita confusão. Quando a gente vai investigar um pouco isso e analisar um pouco essas coisas, a gente percebe que conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente esquece de colocar o nosso coração no Senhor e de perguntar para Deus, como está meu coração? Como está o meu interior? Né? Com quais motivações eu fiz isso? Com qual motivação eu estou indo para a igreja? Com qual motivação eu estou andando com essa pessoa? E então Deus me despertou a estar falando sobre isso essa noite, sobre pureza do coração. E não tem como falar disso se não citar Mateus 5, deixa eu só confirmar aqui. Versículo 8. Isso, Mateus 5, versículo 8, que fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, não tem uma motivação maior do que você purificar o seu coração, porque ele está falando aqui que você vai ver ele. Quando você vai pesquisar coração, em média, tem na Bíblia umas 980 vezes essa palavra. Às vezes refere-se ao coração de Deus e às vezes se referindo ao coração do homem. Mas o que eu vou falar aqui se refere ao nosso coração. E quando se fala de coração na Bíblia, não é especificamente sobre o órgão coração, mas sim sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma, sobre as nossas intenções, né? Quando se fala de coração, quer dizer que é a sede das nossas emoções. E também a gente pode entender como tudo que está no nosso interior. É a alma, o intelecto, emoção, mente. Então tudo isso significa esse coração que é citado aqui quando se refere ao homem. E Salomão fala que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Coração, ele envolve afeição, desejo, intenção, anseio, vontade. E é por isso que Cristo ele está interessado no nosso coração. É a parte que ele está interessado em que a gente mude. O coração, ele é como a raiz das árvores. Se você tiver com a raiz pura, você vai estar dando bons frutos. Você vai estar conseguindo ser luz, você está conseguindo ser sal. Se você tiver com essa raiz suja, cheia de bactérias, cheia de coisas ruins, você vai dar fruto, você talvez nem gere frutos, né? Você morra. E isso é onde entra essa questão de nossos corações estarem curados. Muita gente, eu mesmo, sou muito a favor de terapia, de, se necessário, medicação. Eu falo muito sobre isso aqui. Mas tem algo muito mais profundo que é a cura de Jesus. Que é colocar esses problemas, essas emoções e jogar tudo isso em Deus. Para que Ele resolva, para que Ele cure você. Né? Porque as terapias, os remédios, eles vão te ajudar a continuar aí, a te ajudar a prosseguir, mas a cura vem de Jesus, a cura vem do Senhor. E comece a pedir isso para Deus. Se você tem esse desequilíbrio emocional, se você tem essas oscilações de emoção, de raiva, de humor, se você tem problemas em perdoar, comece a colocar isso diante do Senhor de forma genuína, porque Ele vai curar você. E eu lembro que assistindo uma ministração sobre isso, no Tiago Brunet, ele fala que a gente sempre fala de avivamento no púlpito, né? Virou popular falar sobre isso, né? Sobre avivamento, que vai vir um avivamento, e realmente vai vir um avivamento, né? Vai vir sim o mover de Deus, e Ele não vai parar de fazer isso porque você não está preparado.
Então eu acredito que Deus tem colocado também a gente para estar falando sobre essa purificação por conta do que vai acontecer no nosso meio. E a gente precisa estar com o coração preparado para tudo isso, para o impacto que vai ser esse avivamento. E eu tenho me preparado para isso. E nós, como pastores, queremos que vocês estejam engajados em estar preparados para isso também. Amém? Quando se fala em pureza, fala que é algo sem sujeira, sem imundície, né? E quando eu sempre falo sobre pureza, sobre estar limpo, eu gosto de dar o exemplo dos metais, né? Você pega ele bruto, aí você coloca ele num calor, no fogo, aquece e aquela impureza, ela sobe e aí é retirado. E aí o metal fica purificado. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele deseja que as nossas impurezas sejam trazidas à superfície para que Ele possa tirar, para que Ele possa nos limpar. E isso só vai acontecer se você começar a expor isso ao Senhor. A expor isso ao Senhor. Ele quer que sejamos purificados do adultério, para quem é casado. Quantos divórcios têm acontecido no nosso meio? E antigamente a gente via muito fora da igreja. Hoje em dia a gente vê muito dentro da igreja. Pessoas que se casaram, que esperaram, que tiveram um namoro santo, mas que se deixaram enraizar por alguma coisa que não foi resolvida, por uma mágoa, por uma comunicação errada e chegaram ao divórcio, achando que isso seria uma solução. Purificar dos maus pensamentos e dos motivos errados. Tudo acontece através do pensamento. Você não chega e peca. Você não chega e faz algo errado. Você maquina aquilo no seu interior até que isso seja exteriorizado. Então, você tem que colocar esses pensamentos em Deus e começar a vigiar desde os pensamentos. Os motivos errados para fazer as coisas. Por que você vem para a igreja? Por que você ajuda o próximo? Por que você namora em santidade? Uma vez eu vi o pastor Ribinha falando sobre isso aqui, que ele fez corte com a esposa. E depois de já casado, ele percebeu que nada daquilo valeu para Deus. Claro, preveniu ele de fazer algo com o corpo dele, mas ele disse que nada foi levantado ao Senhor porque ele fazia por causa das pessoas, pelo que as pessoas iam pensar dele, que ele seria um grande homem de Deus porque ele não pecava com a namorada. Então as nossas motivações precisam estar certas, né? Os desejos, as coisas, purificar a gente dos desejos errados. Então desejar, a gente sempre fala de desejar a vinda de Jesus. Essa é a nossa maior motivação. O porquê que você está desejando esse carro, o porquê você está desejando essa pessoa. Tudo isso precisa ser analisado no nosso interior. As intenções erradas, como eu já falei. Então, por que você está ajudando o próximo? É para as pessoas verem ou é para o Senhor ver? Por que você está postando isso na internet? É para ajudar alguém ou é para ser visto? Né? A inveja, quando se fala em internet, a gente vê muito essa questão de desejar a vida do outro, né? Envolve duas coisas: o desejo pela vida do outro e a mentira de quem está postando às vezes que não é verdade. Então são coisas que rondam o nosso coração e os nossos olhos estão direto nisso. Então a probabilidade da gente estar errando nisso, pecando nisso é muito grande. Nos purificar das malandragens e do o mundo é dos espertos, né? Como todo brasileiro fala, da nossa esperteza. Uma vez eu lembrei que eu estava num parque de diversões e tinha uma criança na fila e a mãe fez o menino mentir para entrar na frente. E aquilo eu escrevi na época sobre isso, mas isso gerou em mim algo. Porque às vezes a criança não tinha nem a intenção de fazer aquilo, mas a própria mãe direcionou a criança para aquilo, ensinando que o mundo é dos espertos. E se você for alguém muito bom, você é chamado de besta, de bobo, de otário, né? Eu já fui chamada várias vezes, porque você às vezes abre mão de algo pelo próximo, você faz algo que as pessoas estranham, porque parar para o outro ou abrir mão de algo seu para outra pessoa se tornou algo muito raro e muito esquisito no nosso meio. Então Ele quer nos purificar desses sentimentos que a cultura, né, coloca em nós. A fofoca, a perversão, a obstinação. A gente tem colocado todas as nossas expectativas
principalmente hoje quem já tem uma vida profissional, né? Na sabedoria humana, nas dicas humanas, e esquece de colocar a sua empresa, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua prosperidade no Senhor, nas mãos do Senhor, porque é Ele quem faz todas as coisas. Não é uma chave, não é um canal específico. Claro, são ferramentas, mas Deus é quem manda, é Deus quem faz as coisas. E também nos purificar dos ídolos, dos amores rivais. Antigamente as pessoas adoravam bezerros de ouro, né? Ídolos de outras religiões, de feitiçaria. E hoje os nossos ídolos são bens materiais, é o dinheiro, é um carro, é um apartamento. Às vezes é o filho, é o marido. Então são coisas que estão no nosso dia a dia, são coisas comuns na nossa vida e que a gente está idolatrando e a gente não percebe. E vai colocando isso na frente de Deus, na frente das coisas de Deus. E Deus, Ele é puro, Ele é santo e tudo que há nele é puro. Então a gente só vai encontrar essa pureza no Senhor, em Deus. Lá em Salmos 24, do 3 ao 4, fala assim... Só no versículo 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, somente aquele que se colocar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e colocar isso diante do Senhor, é que vai conseguir ter essa purificação genuína. Nós precisamos ir além de se purificar, né? A gente precisa ser canais de purificação para esse mundo que está perturbado. Então não é só uma coisa que eu preciso em mim. A partir do momento que eu me permito ser purificado, eu vou querer ser um canal para que Deus purifique o próximo que eu estou vendo perturbado, destruído pelo mundo. E lá em Romanos 12:1 vai falar assim: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Existe uma pergunta muito feita, né? Como eu posso ser puro de coração? Como eu posso purificar o meu coração? Além de colocar diante do Senhor, a gente precisa entender que existirão sacrifícios. A gente precisa ser esse sacrifício vivo. Porque eu falei, como o metal ele é aquecido por um fogo, nosso coração precisa ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Que é um fogo que consome tudo que é nosso e faz permanecer aquilo que é de Deus. Precisamos nos permitir esse sacrifício. E nem tudo na nossa vida cristã é fácil. O nome sacrifício já fala que não é algo fácil, é algo que vai nos custar. É matar a nossa carne todos os dias, é matar as nossas vontades todos os dias, os nossos desejos todos os dias. É de fato querer um relacionamento com o Senhor e permitir que esse fogo consumidor entre em nós. Entre em nós, para que haja essa mudança. Nós nascemos com um coração impuro. Às vezes a gente quer colocar a culpa no diabo, a culpa no ambiente, na cultura, mas nós já nascemos pecadores. Lá em Eclesiastes 8:11 fala assim: quando não se executa logo a sentença de um crime, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então a gente já planeja, a gente já tem aquilo no interior até que aconteça o que de fato a gente está premeditando. Então a criança às vezes ela faz algo errado. Claro que a criança ela tem a pureza de perdoar, de 2 minutos ela está amiguinha, mas ela já peca de criança. E a gente já nasce assim. Então a gente gosta sempre de colocar a culpa em alguma coisa. E às vezes é algo que está em nós. E a gente precisa ter essa consciência para procurar em Deus a cura disso. Como foi falado, é pelo sacrifício de entrega sua. Não são os ritos religiosos, não são as cerimônias de mudanças exteriores. Então, a gente vê muito isso. Uma mulher traída pelo marido, ela vai querer arrumar o cabelo, ela vai querer se arrumar. Isso não vai curar ela.
Às vezes você está de luto por algo que aconteceu, então você muda de cidade, você muda o ambiente. Aquilo não vai curar você. Você faz alguma coisa errada com uma pessoa e tenta suprir aquilo de outras formas, dando dinheiro, tentando comprar a pessoa. Isso não vai tratar do que realmente você fez. A única coisa que vai fazer isso é uma intimidade com o Senhor. É uma busca genuína, uma busca verdadeira do Senhor. E muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas muito em coisas que a gente possa pegar. E eu não estou falando que você não pode vir à igreja, se colocar diante do Senhor, fazer um ato profético. Não é isso. Mas nada vai adiantar se você não tiver intimidade com o Senhor. Não adianta você confessar um pecado e não se arrepender desse pecado. Não adianta você fazer uma mega libertação e você não ter se arrependido disso. Amém? Não adianta, porque Deus, Ele sonda o seu interior, Ele sabe do seu coração. E a gente é muito ligado a rituais, né? A coisas que a gente possa ver, tocar. E a nossa fé às vezes é baseada nisso. E esquecemos do principal, que é a intimidade com o Senhor. Somente Deus tem o poder de nos purificar. A sua alma precisa ser dominada pelo amor de Jesus. E aqui onde eu entro, na parte em que, se você não conhece Jesus, eu quero te falar que existe um novo nascimento que você pode ter através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você ainda não conhece o Senhor e sabe que está cheio de coisas sujas, cheio de pecados que você acha que não tem como ser resolvido, existe um novo nascimento para você, porque Deus entregou o seu único filho como sacrifício para que você tivesse essa nova chance. E aos que já nasceram, como se manter puro? A gente que já tem muito tempo de igreja, como se manter puro? Porque a gente tem a ideia de que, não, eu estou ministrando, eu estou envolvido no louvor, na dança, no teatro, eu estou envolvido na célula, eu lidero célula, eu sou pastor, então eu estou pura. Nem sempre. Muitas vezes nós que estamos aqui no altar temos a propensão de cair ainda mais, porque a gente às vezes tem tanta coisa para fazer que a gente esquece do nosso tempo com Deus. A gente esquece de orar na intimidade, porque a gente acha, não, eu já li a Bíblia aqui para pregar, eu li a Bíblia hoje, não, eu já atendi a pessoa, eu fiz algo para Deus. Então a gente tem essa predisposição, se não vigiar, de cair. As maiores quedas da minha vida, as vezes que eu desabei, foi porque eu esqueci de tirar o meu tempo com Deus. Eu esqueci de ter essa disciplina de oração, de busca na palavra. Então não é porque eu estou aqui em cima, não é porque o meu esposo às vezes está aqui em cima que a gente não tem essa probabilidade. A gente sempre tem que estar vigiando para que o nosso coração esteja puro. Guardar o coração é outra chave para se manter o coração puro. O nosso órgão, ele é guardado pela caixa torácica. Então, o nosso coração humano, ele é guardado dentro de uma caixa, né? E isso é muito legal, porque na Bíblia fala sobre a gente guardar o nosso coração, né? Lá em Provérbios 4, 23, fala sobre isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Então, guardar os nossos lábios, guardar os nossos olhos, guardar tudo aquilo que impacta o nosso interior. E isso vai fazer com que a gente se mantenha puro. E isso vai fazer com que você também mantenha o seu próximo puro. Porque às vezes, se você não entra numa confusão, você não entra numa briga, você impede às vezes de acontecer algo pior. Eu assisti esses dias uma reportagem, foi hoje que eu vi, de um menino que fazia muito tempo que ele tinha um conflito com um morador do mesmo prédio. E o menino do prédio tinha uma mãe com Alzheimer e ela sempre jogava o lixo, parece, na porta dessa outra pessoa. E aí ele já vinha irritado de muito tempo com isso e sempre eles brigavam. E disse que dessa última vez que a senhorinha colocou, ele foi na casa do homem, arrombou a casa do homem e o homem esfaqueou esse menino e ele morreu.
Então, às vezes, padecemos por isso, por essa falta de discernimento ou falta de Deus, falta de busca no Senhor, falta de clareza espiritual. Uma briga, uma confusão, algo que poderia ser totalmente não acontecer, aconteceu porque não foi guardado o coração, não foi guardado a língua, não foi guardado os olhos, não houve compreensão do outro lado. Então o mundo, a humanidade, ela está dessa forma. As pessoas morrem por motivos fúteis, morrem por coisas banais. Se a gente manter o nosso coração guardado, ele vai estar protegido, ele vai estar curado, fixo no Senhor, firmes na intimidade e principalmente na palavra. E quando a gente fala sobre estar firme na palavra, a gente precisa entender que muitas pessoas leem a Bíblia, muitos estudiosos entendem da Bíblia, tentam entender, tentam interpretar a palavra, mas poucos vivem a palavra. A Bíblia, ela foi feita para a gente viver ela, não só para ler. Ela não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser lida, entendida e transformar a sua vida. Então a gente precisa dessa intimidade. E para finalizar, eu quero ler o Salmo 51 com vocês. Ele é extenso, mas ele é uma boa finalização dessa palavra sobre o teu coração puro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu coração leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concedeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus não são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Então esse salmo aqui, ele resume tudo que eu preguei. Ele fala que a gente precisa reconhecer que somos pecadores, a gente precisa orar continuamente pedindo pureza do nosso coração, a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. E uma coisa muito importante é andar com quem tem Jesus, é estar próximo daqueles que queimam, é estar próximo daqueles que emitem luz. Eu não estou falando que você não deve ser amigo de pessoas que não são cristãs. Eu estou falando que você deve ter amigos cristãos, amém? Você deve influenciar mais do que ser influenciado. Se você acha que você não tem domínio ainda, se você é influenciado quando está com outras pessoas, é tempo de se sacrificar, é tempo de se santificar, é tempo de se colocar diante do Senhor e entender que nós somos pecadores. E quando a gente fala de pecado, quando a gente fala disso, muita gente tem vergonha de admitir. Eu falo isso porque eu já fui muito assim.
Mas é algo que todo ser humano tem. Todos nós somos pecadores, querendo ou não querendo. Todos nós erramos todos os dias, querendo ou não querendo. Então, eu quero que você fique de pé.